Olá, Walter. Sou Pedro Almeida. Vou apresentar esse trabalho junto de Alexandre Moretti, Mauro Freire e Pedro Santos. E esse é o nosso trabalho sobre estresse, contágio e sensibilidade. Para começar, quero reforçar o que é um banco. Como todos já sabemos, os bancos são instituições financeiras e possuem um importante papel econômico, já que são criadores de moeda e gestores de sistemas de pagamento. É importante ressaltar também que os bancos buscam sempre maximizar seus lucros. Sabemos que pode existir crise no sistema bancário, já que existe fragilidade na contabilidade e na gestão individualizada dos bancos. E crises como essas podem atingir grandes dimensões, gerar impacto sobre a situação de crédito na economia, sobre a taxa de juros e também sobre investimentos. Para se prevenir, ou seja, para manter um banco sólido e saudável, é essencial estabelecer regulações bancárias e supervisão constante. Nesse slide, vou comentar sobre os testes. Primeiramente, o teste de estresse. Ele testa a capacidade dos bancos de resistirem a crises em cenários diversos, ou seja, cenários ruins e pessimistas. O teste de sensibilidade, ele analisa o impacto do capital do sistema bancário, ou seja, isto é, quanto se tem em dinheiro decorrente da variação da taxa de juros, da taxa de câmbio, do preço dos imóveis e, claro, da qualidade de crédito. Simula-se os piores resultados e observa-se o impacto. Por sua vez, o teste de contágio mostra como a quebra individual de cada instituição afeta as demais, ou seja, o efeito dominó. Para evitar que isso ocorra, é essencial que os bancos possuam sempre reserva de capital. Olá, professor Walter, eu sou o Mauro e após a fala do Pedro Melo, vamos adentrar em uma nova discussão sobre respeito ao excelente desempenho bancário no Brasil. Primeiramente, destacamos os testes de estresse capital, que reflete que o sistema bancário deve se ater aos índices mínimos de capital necessários, que são 3 demonstrados no relatório de estabilidade financeira, o que mostra forte resiliência do sistema bancário nacional até em cenários extremos como de coronavírus, pandemia e quarentena que vivemos atualmente. Aqui vemos que o Estadão diz que o spread bancário do Brasil é o segundo mais alto do mundo, o que é um forte indicador da solidez dos bancos, já que o spread bancário reflete diretamente nos lucros dos bancos. A taxa básica de juros na economia, ou a taxa Selic, está em 3%, recentemente 3%, o que implica dizer que os empréstimos deveriam estar mais baratos, porém, os bancos brasileiros continuam no topo com o assunto spread bancário, o que pode ser refletido pela alta taxa de inadimplência, pois o Brasil é líder quanto à ausência de recuperação de crédito, junto com alguns outros países. Vemos a composição do spread em 2016, que 40% dele é resultado da alta inadimplência dos pagadores brasileiros, 22% pela carga tributária, que é bastante alto. Contudo, vemos também uma alta lucratividade dos bancos, de 34%. Aqui vemos um mapa do spread bancário mundial. E vemos que apenas Madagascar tem o spread bancário mais alto que o do Brasil, refletindo talvez uma eficiência ainda menor em recuperar seus empréstimos. A diferença se torna gritante quando comparamos o Brasil com outros países da América do Sul, como Uruguai, Argentina, Peru, Bolívia e Chile, que têm spreads bancários muito mais baratos, menores. E alguns mecanismos de defesa do sistema foram aperfeiçoados e criados ao longo da história. A exemplo do índice de Basileia I, que aconteceu após a crise de 1982, que o excesso de endividamento dos países emergentes gerou essa crise. Não foi suficiente o índice Basileia I para evitar diversas falências de empresas na década de 90, criando assim o índice Basileia II, baseado em 3 pontos principais: guardar capital, transparência de dados e uma maior fiscalização. Contudo, também não foi suficiente para deter a crise de 2007-2008 nos Estados Unidos, a crise dos subprimes, refletindo então em um índice que assegurava ainda mais a liquidez de capital dos bancos para a maior absorção de perdas eventuais em casos extremos como o que vivemos hoje. Bom, boa tarde, professor Walter, tudo bom? Sou o Pedro Walter e vou explicar sobre o teste de estresse no cenário atual. Então, quis trazer uma notícia para conseguir retratar como que esses testes, né, que estamos vendo de estresse, contágio, sensibilidade, são aplicados nos dias de hoje. Então,
A gente achou essa notícia do Isto é Dinheiro que mostra o teste de estresse para a Covid-19 mostra a necessidade de mais provisões dos bancos. Primeiramente, a gente tem que saber que essas provisões estão ligadas a ativos problemáticos que tá diretamente ligado aos testes de sensibilidade, que é a necessidade de capital do banco. E provisões, como já sabemos, está muito ligado à inadimplência. Essas provisões que os bancos fazem estão ligadas à inadimplência, que faz muito sentido porque no cenário atual, com a economia estagnada, muitas lojas fechadas, não estão faturando e não tem caixa para se sustentar e tem deveres a pagar. Só que como elas vão conseguir pagar esses deveres se não estão faturando? Então vai ter um alto grau de inadimplência. E os bancos já estão se preparando para isso. Como vimos aqui, os 4 principais bancos do país já estão se preparando para essa inadimplência, já até colocaram no balanço deles essa própria inadimplência. Mas aqui destacamos 2 pontos principais, 2 pontos notórios aqui da notícia que queremos passar para vocês. O primeiro é essa necessidade de 70 bilhões para se enquadrar no capital regulatório. Ou seja, o banco está tendo uma necessidade de capital, diferente de outros testes que já vimos anteriormente, que os bancos vinham fazendo anteriormente, que não precisavam de necessidade de capital, agora o banco está precisando de 70 bilhões. E um outro ponto que a gente pode destacar é o índice Basileia caindo de 19,5 para 15,3. Em poucas palavras, o índice Basileia é uma relação de quanto o banco tem ativo e quanto ele pode emprestar. Quando esse índice cai, quer dizer que o banco pode emprestar menos. E isso a gente sabe que pode acabar comprometendo a economia, vai comprometer a economia, porque, como vimos também na própria notícia, a gente pode ver que gerar novos créditos e sustentar o crescimento da economia, por hora, vai ficar comprometido. E como vimos, o nosso PIB vai ser uma grande problemática para o PIB. Por quê? Porque o investimento no país já é diminuto, devido ao governo deficitário que nós temos, que gasta muito mais do que recebe. E o savings, em vez de ir para investimento, não vai para investimento. O savings vai para pagar os gastos do governo, que estão subindo cada vez mais, ainda mais com o auxílio emergencial que ele teve que dar para uma parcela da população. E ainda com essa liquidez, com o banco retendo essa liquidez, vai diminuir mais ainda o investimento. E o consumo vai ser afetado também. Por quê? Porque a gente pode ver o seguinte, que o consumo é a maior parcela do PIB. É uma maior parcela do PIB. E só que a economia reabrindo não vai fazer que as pessoas saiam comprando direto. As pessoas vão ficar com o pé atrás. Então, o consumo vai acabar sendo diminuído e vai acabar afetando o PIB de forma significativa. Então, a gente pode ver que o PIB vai acabar sendo afetado, sim, mas é essencial nós destacarmos o seguinte, que assim como as pessoas estão poupando nesse momento de crise, não sabem, nesse momento do Covid, não sabem acontecer, o banco também está fazendo isso, ele está segurando liquidez. Isso acaba sendo essencial para que o banco sobreviva, porque o banco sem liquidez, ele quebra. A liquidez é a essência do banco. E, como vimos, sem essa liquidez pode gerar diversas crises, como vamos ver em adiante. Obrigado. Oi, meu nome é Alexandre Moretti e vamos continuar a apresentação falando um pouquinho sobre o risco de liquidez, dando o exemplo da crise de 1929. No curso de nossa história econômica, podemos citar algumas ocasiões que demonstraram o perigo da falta de liquidez no mercado. Podemos pensar em uma especificamente que mostrou a necessidade de testar o sistema bancário. Essa, sem dúvida nenhuma, foi a crise de 1929. Durante a década de 20, a política americana sobre a regulamentação do mercado era pouco desenvolvida. O então presidente Herbert Hoover acreditava que o governo não deveria interferir dentro dos mercados financeiros ou em qualquer banco. A falta de regulamentação do mercado se provou um problema, uma vez que a terça-feira negra chegou e a bolsa de Wall Street quebrou. Na imagem que podemos observar no slide, representa o início da crise, em que as pessoas perderam tudo no mercado financeiro. Para muitas, era uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Funcionava quase uma loteria. E da noite para o dia, como vimos em nossas aulas, o mercado simplesmente quebrou. Com o novo presidente então chegando, FDR, Franklin D. Roosevelt, e o seu New Deal, com a ideia de reconstruir os Estados Unidos devido à crise de 1929, ele fechou todos os bancos por 4 dias, somente abrindo aqueles que não apresentavam nenhum risco de liquidez. A falha dentro do sistema financeiro foi tanta que pouquíssimos bancos da época sobreviveram. Então, a crise de 1929 serviu como um benchmark para as crises futuras, mostrando a fraqueza dos exercícios de teste de estresse realizados na época. Os testes eram de uma baixíssima complexidade e realmente não testavam nada. Como podemos observar no slide, a crise de 1929 mostrou exatamente que os testes eles eram muito fracos.
não é? A crise também ilustra a importância de modelar o fechamento dos mercados financeiros e as instituições financeiras, dando um efeito de feedback, né? Essa dinâmica viciosa de risco de liquidez era um problema e mexia com a estabilidade do mercado financeiro. Concluindo assim, abre aspas, a crise serve como uma alerta importante para a gestão de risco de liquidez e, portanto, ressalta a necessidade de considerar explicitamente o risco da liquidez que estrutura os testes de estresse. Em 1929, foi exatamente o que aconteceu. O risco de liquidez era tanto, ou seja, a falta de liquidez no mercado era tanta, que da noite para o dia os dinheiros simplesmente desapareciam. E adicionar isso em seus testes de estresse de capital é uma pilastra importantíssima para que a gente realmente possa estruturar um teste eficiente que possa realmente nos ajudar a prever situações como atualmente o Covid. Então, para concluir, a crise de 1929 foi realmente esse benchmark e que nos ajuda hoje a estar nos preparando e testando melhor a nossa economia.